eu acredito que as informações eram muito menores antes. Não dá pra você também ficar julgando os caras hoje, até porque eu não jogo hoje. Mas antes a gente tinha uma. Era folclórico, né? Essa separação entre jogador e comissão técnica. Mais próximo era o preparador físico ou auxiliar. Sempre, Mas o treinador era aquela figura lá. Intocável. Intocável, que, pô, bom dia, boa noite, não tinha muita brincadeira. Os mais velhos até brincavam um pouquinho. Hoje não, hoje como tem muita informação, você mesmo sem querer, eu sei tudo da tua vida. Você troca muito. Eu posso não te conhecer, mas eu te conheço muito bem. Eu vou na tua rede social, leio tudo sobre você. Isso acaba sem querer aproximando as pessoas sem elas saberem. Essa relação, o senhor trabalhou agora recentemente no Zinza, né? Que eu sei que o senhor estava lá. Até foi treinador por um período, né? Não foi? Foi Por um período. um pouquinho. Tá muito diferente essa relação. Os moleques hoje têm mais liberdade, ou são mais atrevidos. Não jogando, mas nessa relação humana, professor. Eles estão muito do like. Eles não gostam do dislike. Eles não gostam do dislike. O dislike está tendo muita dificuldade para eles, né? Então você tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Eu estou com isso também da psicologia positiva. Eu fiz tá aí no meu feed também sobre isso. Como você... Porque a cabeça de um jogador é uma caixa d'água. Se eu encho de água, eu abro a torneira e tiro o quê? Água. Isso. Se eu colocar Coca-Cola e abrir, eu vou tirar Coca-Cola. Então, vai muito do que você coloca lá dentro como treinador, né? Como treinador. Uma coisa até que eu bati esses dias, está se falando tanto que os jogadores estão estafados, que eles estão acreditando. Boa. Os jogadores estão acreditando. Estão sendo sugestionados. Cuidado com o que você pensa, pode ser verdade. Porra, É verdade. Cuidado com o que você pensa. Porque todo mundo diz assim, quem comanda o ser humano é o cérebro, não é o cérebro. Quem comanda o ser humano é o pensamento que ele coloca no cérebro. É a informação, são os aplicativos que você coloca no teu celular mental. É a repetição desses pensamentos, né? E aí você acredita nisso. Então, eu sempre falei pro jogador o seguinte, eu estou perto, mas eu não sou um de vocês. Mas eu estou sempre perto. Caraca, isso é muito Que precisar, eu vou estar aqui para vocês, mas eu não sou um de vocês. Não quebre o ovo na minha cabeça, não jogue farinha no meu aniversário, porque eu não vou permitir isso. Se quebra um ovo na minha cabeça, eu expulso ele. Eu Ele não está vou, fora, não vou permitir. o contrato dele. Mas, Com o treinador a gente não fazia isso, não. Mas tem. Fazia, Mas não. hoje a juventude está com um pouco mais de dificuldade de receber correção e receber linhas de autoridade. Eles estão com muita dificuldade. Por exemplo, um garoto novo, antigamente, ele carregava a chuteira do profissional, ele não entrava no ônibus na frente do profissional, ele não sentava na mesa na frente do profissional. Hoje em dia não estão ligando para isso. Não Isso existe cultural, mais. né? Isso é o ambiente que nós estamos vivendo agora que está fazendo isso. Então, é preciso que você tenha cuidado da forma como você vai encaixando isso, vai encaixando. Então, eu não deixo jogador na concentração, jogador não tem que ter espaço vazio, você tem que estar ocupado. Então, eu tenho o treinamento de sala. Antes de ir para o treino, eu tenho um treinamento em sala. Isso eu aprendi com o Jorge Jesus. Ele é muito bom nisso. Então, vai lá e discute tudo com ele o que vai ser feito no treinamento. Discute com ele o que você vai treinar para colocar no jogo. Então, isso é absolutamente importante você fazer isso. Depois, à noite, eu sempre faço uma reunião com minha equipe. Todo mundo. Nós vamos jogar mímica, nós vamos fazer sudoku, nós vamos fazer alguma atividade, vamos fazer teatro, nós vamos fazer competição, vamos fazer Olimpíada, vamos fazer tudo. O cara não pode estar desocupado, tem que estar junto, o grupo. Hoje em dia, todo mundo do headphone aqui, ninguém se fala, ninguém se conhece. Então, é preciso que você faça os jogadores se conhecerem. Vamos lá, a dificuldade de um tem que ser a dificuldade do outro, e isso é absolutamente importante. Mas eu tenho uma história aqui que também eu vou dizer que é a primeira vez que eu conto. Eu estava dirigindo a seleção da Jamaica e nós fomos jogar na Costa Rica, contra a Costa Rica. E era o aeroporto ainda antigo. Era uma escada, cara, devia ter uns 60 degraus.
Você saía da imigração, em 60 degraus, estava lá para pegar as malas, na esteira para pegar a mala. E aí, como nós estamos levando um médico nigeriano pela primeira vez, eu disse, eu vou ser o último, porque espanhol eu falo um pouquinho, que se der problema com o passaporte dele, porque tinha que preencher uma ficha, eu preenchi para ele, se der problema eu sou o último. Ele passou, sem problema, eu fui o último. Quando eu cheguei no meio da escada, Fernando, em inglês, alguém falou lá, Mr. Simões, por favor, retorne à imigração. Eu disse, putz, deu algum problema lá. Teve que subir Aí tudo. subi, mais 30 degraus, fui lá em cima. Amigo, você... Não, ninguém lhe chamou aqui. Acabei de escutar aí. Não, ninguém lhe chamou aqui. Eu, que estranho, né? Desci. Quando cheguei lá no meio, Mr. Simões, já falamos, pô, só tem que voltar aqui, pô. Porra, lá fui eu de novo lá. Eu disse, porra, amigo, vocês estão brincando comigo? Aí ele falou, não lhe chamamos. Eu disse, aí tem. Aí tem. Aí fui descendo bem devagar e fui mapeando todo lugar. Atrás de uma coluna tinha um jogador lá. Eu disse, porra, foi ele, cara. Altimore Butler, o nome dele. Digo, foi ele. Deixa. Aí desci, tranquilo. Ele também não me chamou mais. E foi embora. Aí quando ele saiu todo mundo, eu fui lá e tinha um microfone lá. Eu digo, desgraçado, foi ele. E nós jogávamos no dia seguinte. Treinamos, no dia seguinte chamei o preparador físico. E eu disse, Alfredo, era o preparador físico, digo, olha, vai começar o jogo, ele era reserva, vai começar o jogo, você vai pegar o Altimore Butler e vai começar a aquecer ele. Ele vai aquecer 90 minutos e não entra no jogo. Aí começou o jogo, eu chamei o Butler, vem cá. Ele, o que é? Olha, o Teodoro tá com um problema no tornozelo. Foi o cara que fez 2 gols lá. Eu acho que o Teodoro não vai conseguir aguentar o jogo, não. Se prepara, aquece lá. Aí foi ele aquecer. Cara, aos 20 minutos, o Teodoro tomou uma pancada, teve que sair do jogo. O Teodoro saiu do jogo. E eu tive que botar o Butler, rapaz. Eu botei o Butler. Aí no dia, quando nós chegamos no hotel, eu chamei e disse, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu só não te mando embora. Eu só não te mando embora aqui porque foi engraçado pra cacete, cara. E foi inteligente aquilo. Mas não faça nunca mais isso não, senão eu vou cortar você da seleção, porque eu não tô aqui pra ser brinquedinho de ninguém, não. Mas foi muito engraçado. Cara, o time rolava lá que na... maravilha. Pô, então, já que o senhor entrou nesse assunto, é interessante, porque eu tô olhando aqui na sua capivara, como a gente costuma brincar aqui no Storycast, das redes sociais. A gente tava falando sobre isso aqui já há pouco tempo, doido. O Anselmo sabe disso. Dos jogadores muito jovens hoje. Teve até o... Como é que é o nome dele? Caraca, foi treinador do Botafogo há pouco tempo, antes do Arthur assumir. Aquele branquinho que fez sucesso no Atlético Paranaense. Não. O cabelo grisalho. Ele veio lá do Peru. Thiago. Thiago. O Thiago. Thiago. Thiago Nunes. Ele jogou no ar, né? Eu nem concordo com esse tipo de atitude, lá no Ceará, em que ele disse que o jogador dele não fazia falta para não perder ponto do cartão. No cartola. E aí eu já vou fazer isso maior para as redes sociais. A gente vê jogador hoje com, sei lá, com 15 anos, com 80 mil, 50 mil seguidores nas redes sociais. E para mim isso não tem problema nenhum. Lógico que isso não traga nenhum malefício pro atleta ou para qualquer pessoa que esteja com ele. Só que a gente sabe que não. O senhor acabou de falar do dislike. E quando o senhor falou dislike, o professor quis dizer que o cara não admite ser contrariado. Exatamente. É isso. Porque as pessoas... Não é nem não ser contrariado, porque as pessoas não gostam do que ele posta. É isso aí, verdade. Ou você não pode ir por aqui. No meu time, você hoje tem que ir por ali. 1000 curtidas. Caramba! Curtida virou dinheiro. Virou curtida, virou dinheiro. Monetização. O quanto isso está fazendo mal para nossa base? Quando eu falei que não ia falar disso, o senhor já teve uma fala passada que ficou muito marcada até hoje, o senhor ficou marcado por isso, mas que no momento cabia pra caramba. E como o senhor viu que mudou ou piorou de lá para cá isso tudo? Nós vamos entender o seguinte, isso aqui pode ser usado para o bem ou para o mal.
Né? Com qualquer invenção do planeta, né? Um revólver pode ser usado para defender ou pode ser atacar. Um carro pode ser um transporte, pode ser uma arma, quando usado indistintamente. Então, tudo isso. Então, qual é o problema disso? É ruim? Não posso dizer que isso aqui é ruim. Isso aqui é bom. Tanto que quando você sai, esqueci meu celular, você está nu. Verdade. Você está nu, está desesperado. Verdade. Agora, tem que desmamar. O problema é o seguinte, tudo o que faz com que você seja dependente é ruim. Porque isso é extremo. Tudo que é extremo, tudo que te faz dependente. Beber é ruim? Todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Todas me convêm. Então, beber é ruim? Não. Pode ser que não. Agora, pode ser ruim a partir do momento que eu me torno dependente daquilo, aí é ruim. Quando eu sou dependente do que isso está falando para mim, aí isso é muito ruim. Quando eu uso isso aqui, ou para ganhar dinheiro, ou para propagar coisas boas, ou para fazer uma devocional, ou para ajudar a fazer uma campanha, está tudo ótimo. Agora, quando eu não consigo mais ficar sem saber a opinião, quando acaba um jogo, e eu nem respiro, mas eu já sento no meu banquinho ali, pego o celular e tô vendo, e aí eu tô vendo os comentários dos torcedores, eu tô vendo os comentários super tendenciosos do meu empresário, do meu assessor de imprensa. Eu estou vendo comentários super tendenciosos de quem tem uma fatia do pedaço do meu passe. Dos né? pais. Dos pais, das mulheres, tudo. Então, isso é uma carga que você recebe desnecessária para aquele momento, porque você não está capacitado para lidar com aquilo, nem com o elogio, nem com a crítica, porque você ainda está adrenalizado. Você está cheio de adrenalina no teu corpo. Você está ali, não está no seu controle absoluto para receber alguma coisa fora do jogo. Então, calma, estabeleça algum padrão. Diz, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos sair do jogo, nós vamos fazer a nossa reunião, depois da reunião, vocês vão trocar de roupa, vocês vão tomar banho, aí pode pegar o celular de vocês que está tudo legal. Mas não é isso que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo. E aí você já tem aquela atmosfera no vestiário que fica... O cara avisa, pô, não foi o Fernando foi muito mal aqui, por que que o... Aí, pô, tu já olha pro Fernando, pô... Então, é preciso você estabelecer regras. Estados Unidos, algumas escolas, você está chegando lá e passa o seu celular e desliga na hora. As escolas estão fazendo isso. Na China é proibido criança usar. Na Austrália vai ser proibido até 14 anos. Só depois de 14 anos você vai poder ter celular. Não é na escola, não. Você não vai poder ter celular. A minha neta fez 10 anos, não tem celular. Ótimo. A idade para ela é 13 anos. Eu já disse, eu vou dar para você de presente quando ela tiver 13 anos. Ela não tem celular. O senhor já leu tem um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais, que é de um cientista francês, e ele fez estudos, e nós temos a primeira geração que é inferior à anterior, por causa disso Da daí. primeira vez. História da humanidade. Os filhos são inferiores aos pais, pela primeira vez. Você tem um número de suicídio e outros Tudo. fatores, e eu estava lendo agora há pouco tempo que a China, ela proibiu. Você só pode. E aí você tem um número de crianças com um nível intelectual maior da China do que os outros países do mundo. Por causa disso aí. Um dos fatores são esses. Exatamente. Caraca, professor, você é muito fera. Você fala sempre sobre isso. E isso é muito legal que o senhor disse, porque porque a galera joga muita responsabilidade na rede. Mas a rede está lá, entra quem quiser. Exatamente. Entendeu? É a forma como a gente utiliza a ferramenta que vai determinar como as coisas acontecem. Eu estava pensando aqui, pela sua experiência que teve lá na Jamaica,
eu imagino como é que deve ter sido os caras, né? Você deve ter encontrado todo tipo de pessoas, né? Ainda mais os atletas. A gente sabe de onde vêm os atletas no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil que os caras vêm da classe mais baixa. Não, é no mundo inteiro. Carregador de mala, barman, motorista de táxi, tudo. O nem trabalhava, nem estudava, fazia nada. Então, enfim, teve algum caso que te marcou dessas pessoas? Pode ser no feminino também, em que o senhor conseguiu mudar a vida dessa pessoa, ou de algumas pessoas, tanto dentro quanto fora do campo. Na Jamaica deve ter tido um monte, né? Mas tem um que tu tem guardado, assim, ou alguns... Porque eu é acho legal muito legal, porque o Caribe, né? O Caribe, ele tem muito essa de que tem que ir para a escola, tem que estudar todo mundo. Eles são muito voltados para isso. E eu tenho 3 casos. 2 são na Jamaica e 1 em Trinidad e Tobago. E todos são iguais. Mas a minha resposta foi diferente. Eu tinha um jogador muito bom. Muito bom. Teria ido à Copa como titular. Acabou indo, mas não foi titular porque perdeu um ano. David Williams. E aí a mãe dele foi ao meu escritório e disse para mim, professor, eu vim aqui lhe comunicar porque ele recebeu uma proposta para ir para a faculdade nos Estados Unidos, ele está indo para a faculdade. Eu balancei a cabeça para ela. Ela disse, o senhor não vai falar nada? A senhora não me perguntou. A senhora só está me informando. Desejo todo o sucesso do mundo para o seu filho. Foi embora. Não passou em uma matéria sequer. Perdeu 6 ou 7 meses lá. Quando voltou, estava atrás dos outros. Óbvio. A mãe do Ricardo Bibi Gardner, ela foi lá e disse, professor, eu preciso da sua ajuda. Eu quero a sua opinião. O Ricardo acabou de receber um convite para ir fazer o high school nos Estados Unidos e depois, então, jogar lá também. Eu falo, o que o senhor me disse? Eu disse, pelo amor de Deus, não faça isso com ele. Esse menino, ele sabe somar, multiplicar, dividir, ele sabe interpretar texto, ele é um cara inteligente, deixa ele jogar bola, ele nasceu para jogar bola. Esse cara foi o jogador de menor idade na Copa do Mundo comigo e foi para o Bolton. Jogou 10 anos no Bolton. Da Inglaterra. É. Hoje, quando você quiser ver o Usain Bolt, você vai ver o Gardner junto. São 2 milionários lá. 2 milionários. Ele é dono de um monte de gravadoras lá, de reggae. Milionário. Em Trinidad e Tobago, um pai chegou para mim e disse assim, professor, eu queria a sua opinião. O meu filho, eu não me lembro o nome dele agora, o meu filho, ele está com uma proposta para ir para a universidade. O que o senhor me diz? Mande ele urgente para a universidade. Esse menino não quer ser jogador de futebol. Ele vive estudando durante estar aqui, ele vive desenhando, ele é um engenheiro industrial, alguma coisa assim. Fantástico, moleque. Cara, que entendeu? legal. Cara. Fantástico. Então, a vida de 3 pessoas, né, você podia interferir em cada uma delas. Né? Eu vou te dar uma... E caminhos diferentes. É só você interpretar bem ele, ler bem o que é aquela pessoa. A Baiana era minha lateral direita e tem 2 histórias, uma de mudar de vida porque ela está na Suécia agora, casou lá e vive muito bem lá. Depois das Olimpíadas nunca mais voltou, ela vive lá. E a Baiana tem a história, como eu também fiz na seleção com a líbero, que era a Juliana Cabral, que hoje é comentarista na Cazé TV, é fantástica ela, inteligentíssima. E aí as 2 laterais passam a ser alas. Isso aí. É jogo diferente. Então a Rosana era uma, a Baiana era outra. E aí eu expliquei para as 2, Rosana ótima, Baiana primeira semana nada. Baiana, porra, te expliquei, Baiana, não entendeu, pô. Vamos ver aqui, vou explicar de novo. Papai. A segunda semana, eu digo, Baiana, eu acho que, não sei, pô, você não entendeu isso aqui e tal. Terceira semana, primeiro, eu vou deixar bem claro aqui, claro, por favor, eu jamais bateria numa mulher, e principalmente nela, porque ela era forte pra cacete, lutava boxe e capoeira. Não tinha chance pra mim, pô. Então,
Mas eu tive que chegar junto dela. Disse, Baiana, eu tô com vontade de socar você, tu não aprende. Ela bateu no peito. Isso, professor! Fala comigo, professor! Nunca mais deixou de fazer. Você sabe o que é isso? Isso chama-se primeira linguagem. Você precisa saber qual é a primeira linguagem da pessoa. Às vezes você está perdendo um empregado, está perdendo um jogador, está perdendo alguém, porque a tua linguagem está muito doce, muito soft para ele, e ele precisa ser duro. Ou você está fazendo ao contrário, está sendo muito duro. O pai dela jamais chegou para ele e disse assim, Baiana, querida, olha, você tem que jogar. Para ela não dizia nada, porque quando o pai estava aborrecido e queria modificar o comportamento dela, saía dando nela. É isso aí. Então, essa era a primeira. A Juliana Cabral, se eu dissesse para a Juliana Cabral, ô Juliana, eu vou dar uma mãozada em você, ela ia chorar 3 dias, 3 noites, porque o pai dela tratava ela como uma princesa. Entendi. Então, é entender a primeira linguagem. E ao entender a primeira linguagem, e nessa foi muito por acaso, eu ali comecei a ter atenção nisso aí, eu ajudei, porque ela foi titular e a vida dela está completamente modificada. E para justificar o que você falou, de quem eu falei do Neymar, você só foi gentil e não disse o nome, que foi para ele. Que eu não tenho problema disso. É só para justificar o seguinte, eu tinha um grande amigo chamado Celcinho, em Marechal Hermes. Era o meu amigão mesmo. Que isso, Marechal? Eu conheço Só bem. que eu comecei a namorar a minha esposa, Fátima. Gente, você vai se afastando. E aí eu soube que ele entrou em drogas. Estava nas drogas. E um dia ele bate no meu portão e disse, porra, eu queria falar contigo. E eu fui educado a não para as drogas. Não. E eu disse para ele, suma daqui, largue o seu vício e só volte a falar comigo. E é a forma como eu entendia. Hoje eu faria totalmente diferente. Claro. Hoje eu daria um abraço nele e diria, parceirão, senta aqui comigo, vamos andar mais junto, vamos bater um papo, vamos ver qual é a deficiência, que buraco é esse que você está preenchendo com a droga, o que é isso? Hoje seria totalmente diferente. Mas naquela época era o entendimento que eu tinha, mandei ele embora. Só que ele foi para casa, no dia seguinte ele pegou o revólver e deu um tiro na cabeça. E deu um tiro na cabeça. E aí, cara, o que aconteceu? A partir daquele momento, eu achei que eu não deveria nunca deixar de dizer as coisas para as pessoas que precisavam de ajuda. Então, eu disse assim, mas o Neymar, porra, ele precisava de ajuda, cacete. Eu fui lá e dei ajuda para ele. Eu nunca falei do futebol dele, porra. O repertório dele é fantástico. Porra, hoje eu estava vendo um vídeo, eu fui ao médico e o médico falou assim, pô, você lembra que eu te falei aquele negócio do Neymar? Eu digo assim, olha esse vídeo do Neymar aqui que eu estava vendo agora. Porra, aparece ele no Paris Saint-Germain, ele bola pra cá, ele dribla pra cá, dá balão, faz gol, dribla. Aquele gol do Flamengo, Santos-Flamengo. Porra, quem é que não gosta de ver aquilo? Não, todo mundo gosta. Agora, é aquela história. Pelo meu conhecimento, minha capacidade e pelo meu comportamento. Naquele momento estava ruim, a gente tem que falar. A gente tem que falar do comportamento desses meninos, né? A gente tem que falar do comportamento de alguém que a namorada diz que gosta dele porque ele nunca repete uma roupa. Que mundo que nós estamos vivendo? Que mundo que nós estamos vivendo. Que mundo que nós estamos vivendo. Isso. O cara não repete uma roupa? Como assim? No Brasil? Ô, acorda. Não, isso, cara, é verdade, tinha esquecido. Sabe o que é isso? Cara, isso é incrível. Mas e o senhor foi muito bem, porque o que o Neymar fez no Paris Saint-Germain, que ele já saiu, é coisa de louco. Doido. É coisa de louco. Doido. O nível dele ser mas tão diferente de todos os outros. No Paris Saint-Germain ficou muito evidente. Parecia que estava jogando contra juvenis. Parecia criança, né? Isso aí. Parecia que nós comentamos isso no carro. Falamos isso no carro, parecia que estava brincando. Eu queria saber quem foi que me falou essa do juvenil. Parece que tá jogando contra juvenil. Parece que o cara tá ali jogando, ele é competitivo pra caramba, dá pra perceber, mas ele tira os caras pra nada. Pra nada. E ontem me perguntaram o que você diria pro Neymar, você não acha? Eu digo, gente, eu vou fazer com ele, se eu pudesse, o que eu faço com todos os meus mentorados. Por aonde você está, aonde você quer ir. Você está satisfeito, está feliz aonde você está? Tô.
Então vamos continuar caminhando para chegar onde você quer, fazendo a mesma coisa. Vamos ver se dá. Não, eu não estou feliz e quero chegar aqui. Opa, então vamos ressignificar algumas coisas. Vamos modificar alguma coisa. Então, o cara... Mas aí, você tem que perguntar para ele se ele está feliz. De repente, ele está super feliz na vida e pronto. Essa é uma coisa que eu sempre falei, professor. O Anselmo sabe disso. Todo mundo diz que hoje é ele, né? Não tem como não ser ele. Ele é o melhor jogador. Não tem como não ser ele. Brasileiro. Todo mundo diz, ele tem que ser isso, ele tem que ser aquilo, ele tem que ser... Alguém perguntou pra ele Se ele quer? se ele quer ser? É. Alguém... Vem cá, meu filho, você quer ser? E ele falou, não, eu quero ser isso. Às vezes não. Todo mundo deposita uma esperança, uma responsabilidade própria em uma pessoa, em um ser humano. Um ser humano que nem sabe se ele quer. E conquistando tudo que ele conquistou, é óbvio que, como diz o tio Ben é o tio do Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É isso. Mas a gente não pode depositar tanta responsabilidade de uma coisa que a gente acredita no cara. O senhor acha que hoje, eu acho que sim, para não deixar você em saco, eu acho que sim. A falta que ele faz para nossa seleção hoje é muito, muito grande. Sempre fez. Sempre fez, mas... Uma qualidade dessa vai fazer falta em qualquer seleção. Em qualquer seleção. Vai fazer falta. Uma referência de... O modelo? Do modelo. Agora, que tipo de modelo eu sou? O que eu faço? O que eu faço lá dentro? Como é que eu me porto? Tudo isso. É isso que tem que parar. Entendi. Né? Quando eu falei aquela época, eu me lembrava muito do meu pai contando de 50. Meu pai sentado no meio-fio, saindo do Maracanã, chorando, feito criança pequena. Ele dizia, filho, eu saí do Maracanã e eu chorava no meio-fio. Todo mundo, ninguém queria ir para casa, porque nós tínhamos perdido a Copa do Mundo. Eu cheguei a comentar isso na época. Eu digo, eu não quero perder 2014. Isso foi em 2010. Nós tínhamos a Copa do Mundo em 2014. Eu disse, eu não quero perder. Eu não quero perder. E aí, era a ideia de não perder a Copa do Mundo. E ele podia... Um dos caras que podia. Lamentavelmente, aquela Copa, ele teve aquilo nas costas, não foi culpa dele, né? Aquele jogo da Alemanha... Não foi culpa dele. Acho que, não sei, você pode falar isso melhor do que eu, até pela tua experiência e longevidade, assim, com relação ao jogo. Poucas vezes eu vi um cara se fazer tanta falta para um time. Até porque nós, no lugar dele, pusemos um ponto aberto. Isso. Aí abrimos o nosso meio totalmente, né? E tirou a responsabilidade dos caras de ficar de olho nele. Né? Não tô falando de resultados ganhar, não podia perder de 8, de 9. Mas um jogo podia ter sido outro. Com certeza seria, né? Outro. Seria como outro. você falou, podia ser 8 e 9. Mas seria outro jogo. Seria outro jogo.